Padrões de beleza, padrões de comportamento. A sociedade está repleta de tipos diferentes de padrões. Hoje em dia é muito comum ver várias pessoas quebrando padrões, indo contra padrões, e assim virando moda e também definindo novos padrões. A informação hoje, e principalmente nas redes sociais, é tão rápida que uma quebra de padrão rapidamente vira um novo padrão. Como um vídeo deve ser feito, como um determinado grupo deve vestir, qual a próxima série que eu vou assistir no Netflix. Buscar padrões é natural do ser humano. E num mundo com a biodiversidade tão grande quanto nós também buscamos padrões o tempo todo para explicar eventos, explicar características das espécies e do ambiente. Meu nome é Ludmila e hoje falaremos sobre esses padrões, padrões de biodiversidade. Por que em determinados lugares naturalmente nós temos uma biodiversidade maior do que em outros? Geralmente as pessoas pensam que é muito fácil explicar padrões de diversidade. Onde chove mais, onde tem maior, o solo é mais fértil, consequentemente nós temos uma maior diversidade. Mas no mundo natural nós temos também diversas exceções, e às vezes essas exceções são tão grandes que elas quebram padrões, quebram essas explicações tão fáceis que nós normalmente damos. Se vocês observarem nesse mapa, por exemplo, as áreas em verde são as áreas de maior biodiversidade do planeta. E que padrão que a gente consegue enxergar aí? Pensando nisso, o homem criou diversas teorias para explicar os padrões. Acaba que nós temos diversos tipos de padrões diferentes para a distribuição da biodiversidade. Será que a maior biodiversidade está em locais mais produtivos ou aqueles em que há uma maior produção primária? Ou seja, maior quantidade de luminosidade, maior quantidade de plantas e maior produtividade primária, que irá nutrir todos os demais degraus da cadeia alimentar? Será que ambientes mais heterogêneos abrigam maior biodiversidade? Será que isso é um padrão? Será que um clima mais ameno também? Ou simplesmente ter uma área grande? Quanto maior a área, maior a quantidade de espécies que cabe ali dentro. Cada um desses padrões que foram observados, ou seja, eu observei que enquanto tem mais uma produtividade primária maior, ou seja, uma base da cadeia maior, eu vou ter, consequentemente, maior quantidade de espécies acima dessas espécies, acima desse degrau. Em climas mais amenos, como o clima tropical, onde não temos temperaturas muito frias nem muito quentes, nós teremos uma maior biodiversidade. O homem foi observando esses padrões e tentou então explicar por que a gente tem tantas espécies em determinado local e outros locais a gente tem poucas espécies. A produtividade, ela explica muito a riqueza, ou seja, a diversidade de espécies para diversos tipos de grupos. Aqui nós temos uma relação da evapotranspiração, que é uma medida de produtividade primária, pela riqueza das espécies de aves. Percebam que há um crescimento com o aumento da evapotranspiração até um limite em que há uma estabilização. Não há como crescer muito mais a riqueza de espécies a partir da produtividade primária. Para os mamíferos, a mesma coisa. Há um crescimento grande com um aumento da evapotranspiração. Anfíbios, observamos o mesmo padrão e répteis também. Então, para a maior parte dos grupos, a maior produtividade explica maior riqueza de espécies ou maior número de espécies. Ou seja, se tem maior quantidade de produtores primários, nós teremos também uma maior quantidade de espécies acima. Isso explica diversos padrões para diversos locais, mas não para todos. O outro tipo de padrão identificado é a heterogeneidade de hábitats, ou seja, quanto maior diversidade de hábitats eu tenho num determinado local, se eu tenho numa floresta uma área úmida, uma área de rio, uma área de montanha e uma área de várzea, por exemplo, eu tenho 3 tipos de ambientes, de microambientes num ambiente só, que é uma floresta. Então, estou criando ali microhábitats. E esses microhábitats eles podem ser ainda menores, com diferenças, por exemplo, somente no solo, na quantidade de nutrientes no solo, fazendo com que diferentes espécies cresçam ali. E isso possibilita a geração de maior número de nichos, ou seja, de uma maior reunião de condições e recursos diferentes, temperatura, umidade, tipo de abrigo, alimento. E como eu tenho uma maior diversidade de condições e recursos, vai chamar uma maior quantidade de espécies diferentes para
usufruir daquelas condições e recursos. A heterogeneidade de hábitats também explica o padrão de distribuição das espécies. Um terceiro tipo de característica que pode explicar por que um ambiente possui maior biodiversidade do que outro é a sazonalidade do clima, ou seja, a variação climática. Nós estamos em uma área tropical. Nessa área tropical, nós temos uma menor variação climática. No verão nós temos temperaturas mais altas, mas não são tão altas, e no inverno nós temos temperaturas mais baixas, mas não são tão baixas, quando comparado aos demais países. Nós temos países, por exemplo, que no inverno chega a menos 15, menos 20 graus. E quando vai para o verão chega a 40, 45 graus. Essa variação que faz com que haja um número menor de espécies. Por quê? Porque as espécies elas não têm os recursos que nós temos como seres humanos para se adaptar a essas mudanças anuais. Não consegue se aquecer utilizando um determinado tipo de tecnologia no frio e por isso ela tem que se adaptar àquela variação climática. Para se adaptar será necessário gasto energético e gasto energético para as espécies é muito caro. Ao mesmo tempo que ela precisa saber enfrentar um frio extremo, ela precisa também saber enfrentar um calor extremo. Então, ao invés de ela se adaptar a um tipo de ambiente, ela precisa se adaptar a dois extremos, o que é mais difícil para as espécies. Por isso a biodiversidade costuma ser menor. Um quarto aspecto que pode explicar os padrões de biodiversidade, porque em determinados locais tem mais espécies do que outros, são os distúrbios. Distúrbios é tudo aquilo que afeta o equilíbrio de um ambiente. O distúrbio, por exemplo, pode ser um fogo, pode ser uma queda de uma árvore que leva a determinadas árvores e abre uma clareira, como aqueles mais extremos, vulcões, terremotos, tsunamis. Esses todos são distúrbios naturais. O distúrbio ele pode ter uma intensidade e frequência diferente. Um distúrbio ele pode ser pouco intenso e ocorrer várias vezes ao ano, ou pode ser muito intenso e ocorrer uma vez no ano. O que percebeu-se que existe um padrão que é o seguinte: em ambientes em que não há distúrbios, que ele fica muito equilibrado durante anos, décadas, nós temos uma riqueza. Em ambientes em que há uma grande quantidade de distúrbio, intensidade e frequência de distúrbio, nós temos uma riqueza menor. No entanto, naqueles ambientes em que esse distúrbio acontece de vez em quando, nós temos uma maior uma maior riqueza de espécies, uma maior diversidade. Por quê? No ambiente que está em equilíbrio, as espécies conseguem se manter sem muita intromissão das demais espécies. Um ambiente que tem um certo grau de frequência de distúrbio, novas espécies estão surgindo e aquelas antigas também estão ficando. Então, as antigas elas não dominam o ambiente. Quando não há distúrbios, costuma ocorrer uma dominância de determinados tipos de espécies. Essas espécies aprendem a viver naquele ambiente, competem bem com as demais espécies e acabam fazendo com que as outras espécies não consigam ficar naquele ambiente. Uma das principais teorias em biologia da conservação que explica a biodiversidade, que nós vamos utilizar para diversos outros aspectos da conservação, é a teoria de biogeografia de ilhas. É uma teoria que foi criada para as ilhas oceânicas, ou seja, aqueles pedaços de terra como aqui no meio do oceano, mas que ela funciona para ilhas que nós chamamos de ilhas continentais, que são ambientes que estão isolados em um mar que não é de água. Então percebam aqui que aqui é um pasto e no meio dessa grande área de pasto nós temos fragmentos florestais, nós temos pedaços de florestas, que seriam como ilhas em um oceano. Um lago é um ambiente aquático, inundado, ou seja, um ambiente bem diferente do que o ambiente que o contorna. Um lago, acaba sendo também uma ilha, assim como um fragmento ou como uma ilha oceânica. Quanto maior a ilha, maior o número de espécies. O motivo pode ser, por exemplo, pela heterogeneidade de hábitats. Quanto maior o ambiente, maior a chance desse ambiente ter uma certa heterogeneidade ali dentro. Maiores locais conseguem abrigar maior número de espécies. Mas foi observado também o seguinte: quanto mais essas ilhas estão isoladas das demais, menor a quantidade de espécies ali presentes. Isso porque, mesmo que seja uma ilha oceânica, ela acaba recebendo
fontes de espécies de propágulos de sementes de outros locais. Esse fragmento aqui, ele recebe espécies de outros locais. Algumas espécies conseguem se mover, ou espécies de plantas, por exemplo, podem espalhar semente através de animais. Aqui nos oceanos a mesma coisa. Algumas espécies que saem do continente e vão até a ilha, elas podem levar sementes de plantas. Alguns animais conseguem atravessar. Dessa forma, quanto mais longe uma ilha esteja de outra, quanto mais longe um fragmento esteja de outro fragmento, menor a chance de uma espécie percorrer essa distância. Quanto maior a distância, mais difícil para uma ave voar, mais difícil para um animal caminhar ou nadar. Então, a teoria da biogeografia de ilhas, ela utiliza esses dois principais fundamentos para poder explicar por que algumas áreas têm maior biodiversidade do que outras. Uma ilha isolada e pequena vai ter uma menor quantidade de espécies do que uma ilha grande e próxima de outra que pode ser fonte de outras espécies. Então, seguindo o raciocínio da biogeografia de ilhas, se vocês observarem o mundo como um todo, nós temos as áreas tropicais, que são as áreas perto da linha do Equador, e nós temos as áreas temperadas. Percebam que a quantidade de área terrestre, assim como a área total, ela é maior nas áreas tropicais. E essa é uma das explicações para a maior biodiversidade aqui. Tendo uma maior área, nós teremos uma maior possibilidade das espécies migrarem, de formarem grandes populações e não serem extintas. E as áreas temperadas são áreas menores e por isso possuem uma menor biodiversidade. O que a gente pode observar, por exemplo, para esses grupos, em área de habitat, ou seja, área para as espécies viverem. Então aqui nós temos área e o número de espécies. Para plantas, nas Bahamas foi observado que com o aumento da área, nós aumentamos também o número de espécies. A mesma coisa para a superfície de lagos na Flórida, explica a quantidade de espécies de pássaros associados a esse habitat. Então, quanto maior a superfície de água, de lagos, maior a quantidade de espécies de pássaros. Para morcegos de cavernas, foi observado também esse padrão, onde a área, aumentando-se a área, aumenta o número de espécies. Assim como peixes na Austrália, nós também tivemos um aumento de espécies relacionado com o aumento da área. O isolamento, então, como a gente viu, é um fator inverso, em que com o aumento do isolamento, ou seja, da distância entre dois locais, há uma queda no número de espécies, e esse padrão foi observado para diversos grupos, como por exemplo para aves na Papua Nova Guiné, que é uma ilha oceânica. Portanto, nós temos um gradiente latitudinal de diversidade, em que dos polos para os trópicos nós temos um aumento da diversidade. Nós temos uma maior biodiversidade nos trópicos, nessa região intermediária do globo, comparado com as áreas temperadas e os polos que são bem com temperaturas mais extremas e biodiversidade menor. Foi provado para vários grupos que a diversidade está associada à latitude. Em menores latitudes, mais próximas à linha do Equador, nós temos uma maior diversidade de espécies. Então, aqui nesses gráficos, nós temos a latitude em graus pelo número de espécies, para 4 grupos diferentes. Observe que a latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, menor ela é em graus. Então, para esses grupos aqui, nós observamos uma maior diversidade para latitudes menores, para os grupos de bivalves marinhos, a mesma coisa para borboletas, assim como para lagartas e árvores. Observem os valores em graus aqui, em que a latitude é menor para maior diversidade de espécies. Por que há esse padrão em que nos trópicos nós temos uma maior diversidade, uma maior riqueza de espécies? Então, a maior riqueza nos trópicos pode ser explicada por diversos fatores. Um deles é a maior predação das espécies. Isso porque a predação ela pode ajudar a reduzir a competição. Duas espécies que estão competindo, uma acaba prevalecendo um pouco mais a outra e tentando extinguir a outra localmente por competição.
O predador ele faz com que essa competidora que está prevalecendo, que está em maior número de indivíduos, ele consuma alguns indivíduos e faz com que equilibre essa competição, reduza a quantidade de indivíduos e diminua a pressão competitiva sobre a outra. E com isso, essas espécies conseguem sobrepor o nicho delas, ou seja, conseguem dividir condições e recursos do ambiente que faz com que essas espécies consigam conviver. E assim irá gerar maior número de espécies. Se vocês não lembram o que é nicho, está confuso em relação ao conceito de nicho, eu sugiro fortemente que vocês olhem outros vídeos do canal, que lá tem explicando em ecologia o que é nicho e o que seria essa sobreposição de nicho. Produtividade. A produtividade nos trópicos é maior porque nós temos uma maior temperatura, que vai gerar também uma maior umidade, e isso vai fazer com que água e calor para as espécies seja mais vantajoso, seja mais fácil de viver do que uma condição mais extrema de frio e seca. Variação climática, como eu expliquei lá atrás, nos trópicos nós temos uma menor sazonalidade, uma menor variação dessa temperatura ao longo do ano. E aí nós vamos ter uma maior especialização das espécies, ou seja, se eu não tenho uma variação climática, eu posso me especializar em determinado intervalo de temperatura, assim como em determinado tipo de alimento, porque eu não preciso me preocupar tanto com minha energia ser gasta para manter a temperatura em frios e calor extremo, que eu consigo focar na procura de determinado tipo de alimento que para mim é mais vantajoso, mais energético, mais saboroso. Isso também vai gerar um maior número de riqueza, porque mais espécies farão isso. E uma outra explicação seria que a idade evolutiva dos trópicos. Os trópicos são mais antigos evolutivamente do que as demais áreas. E isso faz com que os trópicos teve maior tempo para as espécies se especializarem, se adaptarem, serem selecionadas pelo ambiente e assim gerar uma maior riqueza. Mas nós temos também um gradiente altitudinal, em que quando a gente aumenta a altitude, nós decrescemos a riqueza. É muito fácil observar esse gradiente, mesmo em pequenos morros, pequenas elevações, na hora que você está subindo o morro, você consegue observar que há uma redução drástica da riqueza das espécies. A redução também no porte das espécies. Como eu falei, as espécies têm ambientes mais frios, ela tem um gasto energético maior para sobreviver naquele ambiente. E aí fica mais caro para a espécie e ela não consegue, e ela não possui todos os recursos necessários para sobreviver e para crescer indefinidamente ali. O contrário ocorre em gradientes de profundidade, em que quanto maior a profundidade, menor será a riqueza. A maior parte das espécies elas precisam de luz e precisam de nutrientes para sobreviver. Em ambientes aquáticos, a luz só consegue atravessar determinado ponto, formando a zona fótica. Abaixo disso, fica difícil das espécies sobreviverem naquele local. Há uma riqueza também nas áreas profundas, mas a maior riqueza está nas áreas de superfície. E de onde que as espécies do fundo elas retiram alimento? Elas comem o que vem de cima, os restos dos alimentos que vêm de cima. Então, lá embaixo, onde não temos luz, nós não temos produtores de alimentos, nós temos só os consumidores. Então, nós temos diversos padrões de diversidade que nós podemos observar no nosso planeta. Mas nós enxergamos alguns mais importantes que são muito úteis para a gente utilizar em estudos de conservação, como vocês verão daqui para frente. Então, nós temos maior riqueza em níveis intermediários de produtividade, porque a produtividade ela tem um certo limite. A produtividade ela faz aumentar a riqueza até determinado ponto, depois ela estabiliza. A riqueza diminui com a redução da área ou com o aumento do grau de isolamento. Então, quanto maior a área, maior a riqueza. Quanto mais isolada, menor a riqueza. Ela decresce com a latitude, ou seja, em latitudes menores nós temos uma maior riqueza. E ela tem uma forma convexa com o aumento da altitude ou profundidade do oceano. A riqueza também vai aumentar com a heterogeneidade espacial, que é um dos principais fatores, eu quero que vocês gravem muito isso, que a heterogeneidade ela possibilita com que várias espécies vivam num determinado local. Isso é fundamental para a gente inserir e aplicar
técnicas de conservação da biodiversidade. A diversidade diminui com a variação climática e aumenta com a sucessão e com o tempo evolutivo. Ou seja, se uma área, a partir do momento que uma área vai trocando de espécies pioneiras para espécies intermediárias, para espécies clímax, então os padrões principais de diversidade são esses aqui.